Amigos e amigas, eu sou o Jorge Soruco e este é o Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, chegando ao seu 7º capítulo. Um programa para todos que se interessam por futebol, bebidas e gostam de preparar seus assados na brasa. Junto com Ricardo Bueno e Paulo Trindade, fazemos um bate-papo semanal falando de assuntos relevantes do futebol. E aproveitamos este clima de congraçamento para conhecer mais sobre variedades de bebidas, drinks e além de termos dicas para o seu churrasco, falando de tudo que puder ajudar na resenha em torno do fogo. Sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa. Clube FTA, Futebol, Trago e Assados, o mundo da bola com outro sabor, está só começando. Neste mês de março, vamos seguir destacando as mulheres que sabem de tudo sobre futebol, de bebidas e assados. Na última semana, tivemos uma conversa muito interessante com a jornalista Débora de Oliveira, que contou um pouco de sua trajetória. Hoje vamos receber uma outra mulher de grande destaque no universo do futebol gaúcho brasileiro. Foi a grande responsável pela reforma do gigante da Beira-Rio para a Copa de 2014 e foi a primeira mulher a ser uma vice-presidente eleita nos clubes grandes da capital. Semana passada era a Débora de Oliveira e nesta semana é a Diana Oliveira, que desde já agradecemos sua disponibilidade para nos atender mesmo morando fora do Rio Grande do Sul. Antes de falar das bebidas e assados que complementam o programa, gostaríamos de agradecer mais uma vez o nosso parceiro de projeto, no caso, os Vinhedos Entre Rios, que fornece os espumantes Sopra Santé para os brindes com os nossos convidados. Você encontra o Clube FTA, @Clube FTA, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sempre lembrando, os programas do Clube FTA vão ao ar primeiro na Coletiva Rádio e depois você os encontra no Spotify, sempre com alguns complementos. Meu caro Bueno, o que vamos ter no programa de hoje em bebidas e assados? Soruco, nós vamos conversar com o Carlos Bresciani, lá de Blumenau, sobre o primeiro estilo brasileiro de cerveja que entrou para o instrumento que serve para os concursos internacionais, a Catarina Sour. E com relação aos assados, nós vamos dar uma dica de um lugar aqui em Porto Alegre especialíssimo para se comer uma carne preparada de um jeito inusitado, delicioso e eu diria assim que imperdível. Já estou com a boca cheia d'água. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Pois bem, Bueno, para começar a conversa desse episódio número 7 do Clube FTA, nós temos como anunciado a presença de Diana Oliveira, que foi vice-presidente eleita do Internacional, foi vice-presidente de Patrimônio, se não estou equivocado, e foi a responsável pelas obras da reforma do gigante da Beira-Rio para a Copa de 2014. É isso, meu amigo, não poderíamos ter um nome mais adequado em sinergia e sintonia com a nossa proposta de termos em março, né? Que é o mês da mulher, aqui para nós do FTA, na verdade é todo ano, mas como temos o Dia da Mulher, nós então vamos trazer aqui essa pessoa espetacular, que é a Diana, que teve um papel muito importante, como tu disseste, lá nas obras do Beira-Rio e no Conselho, etc., mas passou alguns perrengues, né? E não faz muito tempo, então são episódios que mostram que a voz e a luta pela igualdade, pelo respeito à condição feminina segue muito importante. Com toda certeza. Dentro dos clubes aí, sim, especialmente dentro dos clubes. Fazendo mais um pequeno adendo, já vamos botar a Diana na conversa, a gente queria muito ter uma representante do tricolor aqui. Exatamente. Né? Alguma mulher que tivesse exercido um cargo executivo, tido um papel relevante em alguma coisa tão significativa quanto o papel da Diana, e não encontramos, né? Nós procuramos, falamos, conversamos com muitas pessoas, e não há. Então isso é muito significativo. É significativo para o Internacional, que teve digamos assim, essa iniciativa, né, de colocar a Diana na parada e depois deu uma leve pisada na bola, ou talvez não tão leve, e tá faltando o tricolor. Ter a sua Diana, digamos assim. Então tá, Diana, muito obrigado pela tua presença e vamos começar essa conversa. Tudo bom contigo? Tudo bem, que alegria participar dessa iniciativa que eu achei espetacular, do Ricardo e do Soruco. São dois amigos queridos desde a minha época de conselheira do Internacional. Estou super feliz de participar, super feliz com a presença da Thalita
E vamos lá, vamos falar sobre futebol. Diana, vamos fazer assim uma coisa mais pessoal de início. Como é que é a tua paixão pelo futebol? Onde é que está a origem desse teu envolvimento com o mundo da bola? Eu gosto de esporte, sempre gostei de esportes em geral, né? Pratiquei de vários tipos sempre, sou esportista até hoje, mas o futebol tem uma relação emocional para mim bastante ligada ao Inter e ao fato de que o meu irmão mais velho, um dos meus irmãos mais velhos, eu tenho 2 irmãos mais velhos do que eu, e um deles é 1 ano mais velho do que eu, apenas. Então nós tivemos uma infância muito grudados. Uhum. E ele foi responsável por me apresentar essa paixão que se chama Inter, essa loucura. E o meu envolvimento vem bastante daí. Depois eu fui gradativamente me interessando mais e participando mais, até que acabei no Conselho do Internacional. Tá. E como é que foi isso? Como é que não é muito comum, digamos assim, né? É um grupo relativamente pequeno de sócios que realmente se interessa por estar no conselho, que menor ainda o número que entende para que serve um conselho deliberativo. A proposta vai ser pauta do nosso programa aqui, oportunamente, ainda no primeiro semestre. Como é que é a vida partidária dentro de um clube? Nós achamos muito importante que as pessoas compreendam qual é o papel do conselheiro. Como é que foi isso para ti? Tu já estavas dentro de algum movimento? Como é que surgiu esse teu interesse em participar da vida política do clube? É muito engraçado mesmo, a minha história é um pouco curiosa, porque eu, em determinado momento, queria frequentar o estádio. Mas as minhas amigas, assim, não são tão do futebol. As minhas amigas de toda a vida, quem é a mina do futebol sou eu, sempre fui, né? Sim. E os meus amigos não tinham muito interesse em me acompanhar. Tipo, o cara não queria levar uma outra mina pro futebol. Eles queriam ir pro estádio de turminha só bola. Isso nós estamos falando aí de 20 anos atrás, mais ou menos, 20 e poucos anos atrás. Nem tanto, acho. Não, menos, eu acho, menos um pouco. Eu acho que eu comecei a frequentar o estádio direto, que eu resolvi começar a ir sozinha. Eu me associei e comecei a ir sozinha. Olha! Em 2004, eu acho. 2004 ou 2005. Sim. E comecei a ir sozinha mesmo, me preparava perfeitamente e ia direto em todos os jogos e comecei a fazer algumas amizades no estádio. Sim. A partir dessas amizades eu cheguei num blog que se chamava Blog Vermelho e a gente se uniu muito em torno daquele universo virtual na campanha de 2006, porque naquela época não tinha tanta transmissão assim dos jogos, a gente via os gols das partidas que não eram no Beira-Rio através da web mesmo, porque não tinha transmissão pela TV. Sim. E aí esse blog, que era tocado por um colorado que mora nos Estados Unidos, ele captava as imagens que eram transmitidas na Fox espanhol lá e ele postava no blog. Então, quando a gente queria ver os gols da partida ou a repercussão da partida através da televisão, a gente acabava todo mundo indo lá naquele blog e ali começou uma convivência. Certo. E a partir dessa convivência começou... Me lembro que o primeiro manifesto nosso com relação ao Inter era que a gente queria numeração fixa na camisa. Assim começaram os primeiros debates a respeito da vida política do clube. Numeração fixa na camisa, vejam vocês. Ou seja, era algo bem espontâneo, assim, digamos, nada sofisticado, era uma participação muito orgânica, digamos, né? Exatamente, totalmente despretensiosa. E em algum momento, eu me lembro que a gente combinou de fazer um encontro, um churrasco dos amigos do blog, que foi quando nos conhecemos pessoalmente. Curioso me lembrar desses momentos agora, porque tem amigos aí amizades que eu tenho até hoje. E desses encontros, então, surgiu essa vontade de fazer parte da vida política do clube. E dentre os participantes, os habituês nos comentários lá do blog, já tinha o Adir, que era conselheiro. Era o Adir e o Ricardo Furastê, que eles eram conselheiros
dois caras que entraram num movimento que já era presente dentro da vida política do clube. E aí eles começaram a nos trazer informações, a gente foi se empolgando, e daí nas eleições de 2008 nós fizemos uma campanha totalmente feita, totalmente através da internet, e conseguimos passar a cláusula de barreira e entramos 23 conselheiros que nunca tinham tido participação na vida política do clube, para esse universo que era completamente desconhecido para a gente não sabia nem como era fisicamente um conselho deliberativo. Fui aprender sobre isso. Muito menos o ritual e todo aquele procedimento, né? E aliás é um case, né, Diana? Essa eleição de vocês é um case de marketing, é um case de uso original, digamos assim, da internet, né, Soruco? É o caso, uma eleição tipo Obama, né? Exatamente, tipo Obama. E realmente foi um caso isolado, assim, porque o nosso feito daquela eleição, ele não conseguiu ser repetido. Aquela dinâmica de fazer o voto, a campanha totalmente virtual e conseguir atingir um número relevante de sócios e sócias para superar a cláusula de barreira, posteriormente a essa eleição, ficou muito mais difícil. Então a gente é, de fato, um case bem especial. E aí tu atribuis digamos assim, a uma certa originalidade do formato da campanha e também ao conteúdo, ao fato de vocês serem, digamos assim, quase que forasteiros dentro de uma tradição do clube de DNA, de pai para filho, aquelas coisas. Exato, e eu me lembro, com relação a mim, isso era mais gritante, porque era muito comum me perguntarem quem era o homem da minha família que tinha participação na política do clube. Se era pai, se era irmão, se era marido, e não teve nenhuma participação. Eu fui com a minha cara e minha coragem e com os meus amigos. Queriam saber de quem tu era a herdeira política, de qual é o curral eleitoral que tu veio. Na verdade, era uma pergunta que buscava uma chancela masculina na minha participação, porque era do difícil entendimento de que uma mulher que não tinha uma influência masculina pudesse ter uma campanha, pudesse entrar no conselho mesmo. E realmente não foi assim, não. Na minha família, o orgulho do meu pai é que a filha dele foi conselheira e fez isso sem não segurei na mão de ninguém. Eu fui por mim mesma e com a ajuda dos meus amigos. Olha, é muito bom realmente relembrar esse início da tua trajetória aí. Eu também aqui na conversa, o Soruco estava mais perto, eu comecei a participar um pouco mais da vida política em 2007, no Coração Colorado e tal, mas de alguma maneira já tangenciava também e tinha esse interesse de compreender as coisas. É muito bacana relembrar a tua trajetória. Assim. Até, Diana, nós vamos fazer um breve intervalo e aí na volta a gente vai falar da Diana depois que entrou no conselho. Uma nova fase que foi, né? Primeiro as origens, como é que tu chegou lá no Inter no conselho. E agora nós vamos, depois no próximo bloco, vamos conversar sobre o que foi a experiência de ser conselheira e depois de ser vice-presidente e de estar à frente das obras do Gigante. Tá certo? Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Meu caro Bueno, agora nós vamos falar dos assados e o assunto que tu vai trazer, eu tô sabendo qual é, e para dizer que experimentamos juntos, esses dias. Pois é, Soruco, a gente teve uma grata surpresa outro dia quando comparecemos a um lugar especial aqui em Porto Alegre, não só pelo que serve lá, mas pelo ambiente muito agradável, um lugar com áreas abertas, com áreas privativas e tal, muito bacana, muito legal o ambiente. Nós estamos falando do Rancho 141, que fica na Dinarte Ribeiro, 141, e ele traz, Soruco, como a gente pôde acompanhar lá, uma inovação aqui, uma novidade para o mundo da brasa no Rio Grande do Sul, que é o chamado American Barbecue, é o jeito americano de fazer o churrasco, né? E ele se apoia basicamente na defumação a baixa temperatura feita com lenhas ou árvores frutíferas. Então, tem um aparelho lá, que eles até fazem questão de mostrar pra gente, chamado Pitch Smoker. Então, ele faz
As carnes que são cortes também diferenciados, né? Há muitos cortes do dianteiro, que não são muito usuais aqui no Rio Grande do Sul. Eles preparam ali naquela defumação que leva horas e as carnes ficam maravilhosas, né? Maravilhosas. Eu lembro que a gente experimentou o Denver, que vem a ser o famoso acém. Exatamente. E ele desmanchava de tão saboroso. E o acém é difícil de fazer normalmente no espeto ou na grelha, né? E com esse método é uma carne saborosíssima, né? E outra, eu acho importante até esclarecer para o pessoal, não, isso aí é churrasco americana, é carne assada. Não, meus amigos. Ela tem não só o defumado, mas ela tem o aspecto que a gente gosta da carne, né? Dourada, né? Porque o sistema realmente é muito interessante. Mas eu queria ainda lembrar que eles têm também, essa defumação, ela se presta para outras situações, né? Então, mesmo as pessoas que não gostam muito de carne, vão encontrar lá no Rancho 141 algumas delícias, como por exemplo, até tomei nota aqui, eles têm uma massa que é servida com um molho de tomate, só que esse tomate foi defumado, ele foi preparado antes no defumador. Então isso dá um sabor todo particular. E da mesma forma, um risoto, um estrogonofe com cogumelos também defumados. Então o Rancho 141 é um lugar muito legal. Eu sugiro que o pessoal não tenha nenhum preconceito, vá lá descobrir as delícias. Eu duvido alguém ir lá no rancho e não gostar, né? Tempo para sair, vai com calma, realmente. Exatamente. Eu tô com água na boca aqui, já tô. E falando em água na boca, né? Uma coisa muito interessante, o rancho oferece chopinho Brahma gelado e bem tirado a R$10. Bom, e aí eu quero dar uma dica. Quero dar uma dica para a Diana, que vai estar nos ouvindo aqui no programa. Já convidamos para vir aqui brindar conosco com o espumante Sopra. Nós vamos levar a Diana lá no Rancho 141 também para saborear as delícias que a gente provou lá. O brisket, um bolinho de carne com recheado com queijo colonial, né? Com a costela desfiada. Olha, é uma loucura. Mas eu queria dizer o seguinte, meus amigos, encerrando o comentário aqui, que já está muito longo. Quem chegar lá no Rancho 141 e disser o seguinte, quem me indicou para vir aqui foi o tio Rica, vai ganhar um chopp Brahma por conta do FTA e do João Pedro Ribeiro, que está lá, que é quem me chama de tio Rica, porque eu conheço o João Pedro, um dos sócios da casa, são 4 sócios, desde neném. Então é o seguinte, tio Rica, essa é a senha para tomar um chopp Brahma bem gelado e descobrir as delícias do Rancho 141. Tá, mestre? Tá certo. Você está ouvindo Clube FTA. Estamos de volta para o segundo bloco dessa conversa com Diana Oliveira, que foi vice-presidente do Inter, conselheira, e que, para cumprir importantes tarefas dentro do Internacional, teve que quebrar muitas barreiras. Diana, eu estava pensando aqui, na verdade, a tua entrada no Conselho Deliberativo do Inter, ela tem 3 aspectos, digamos assim, de romper paradigmas, né? Primeiro, o mais importante deles, tu seres mulher. Segundo, tu era jovem, não era uma... Uma pirralha. É? Uma pirralha. Então. E terceiro, tu não vinha de um apadrinhamento político ou de um DNA de famílias que já tivessem participação tradicionais dentro da vida partidária do clube, né? Então, tu falavas antes que vocês sequer tinham ideia de como é que eram os ritos dentro do conselho, né? Como é que foi isso, aprender essas coisas todas? A parte do aprendizado, ela é sempre legal, né? Quando alguma situação nova aparece na vida da gente e a gente sempre tem entusiasmo, e eu tinha muito entusiasmo, os meus colegas também. Foi os rituais, o entendimento de como é o Conselho Deliberativo, os protocolos e os processos, as formalidades dentro do clube. Esse aprendizado foi muito bacana, foi muito legal, eu guardo para mim e levo para a vida. Difícil mesmo foi lidar com as situações do machismo nosso de cada dia. Muito embora eu sempre fui uma mulher que não me deixa bater. Assim, se alguém me manda uma piada atravessada, vai levar uma resposta de volta sem muita dificuldade. Mas eu me lembro de uma frase muito marcante, quando no ano que a gente entrou, a gente pegou uma iniciativa do Conselho Deliberativo que era o planejamento estratégico do clube para os próximos 10 anos.
Era uma iniciativa de gestão, mas envolveu todo o Conselho Deliberativo. E tem uma frase que para mim é muito marcante do primeiro dia desses trabalhos para montar esse planejamento estratégico. Eu me lembro que foi trazido um consultor de fora, e esse cara, ao manifestar a importância do clube ter missão, visão, valores, e que esses 3 tópicos precisam ficar muito claros para a unanimidade dos colaboradores dentro do clube, ele usou a seguinte frase: da moça do cafezinho até o presidente, todo mundo precisa saber o que isso significa. Essa frase me marcou demais, ou seja, ele quis usar dentro da hierarquia de um clube da menor posição para a maior posição, e ele conseguiu utilizar um objeto feminino para falar da menor e o masculino para falar da maior. Que espetáculo. Eu me lembro... Só faltou dizer daquela moça negra ali, simpática, com aquele sorrisão, até o nosso presidente alto, hétero e bonitão ali, anglo-saxão, né? Largas. Espadaúdo, né? Todos têm que ter conhecimento do planejamento estratégico. Mas foi isso que ele disse, né? Não disse, mas foi o que ele disse. Ninguém prestou atenção no escândalo dessa frase, a não ser eu. E eu me lembro que eu saí dessa reunião pensando, boneco? Então vamos ver se mulher não chega lá. E eu sempre tomei como um estímulo o fato de ser subestimada. Eu nunca achei ruim ser subestimada. Eu sempre penso melhor que os meus adversários me subestimem, porque assim eu consigo responder à altura que merece. E, de qualquer maneira, é uma caminhada que a gente se acostuma a ser difícil, a enfrentar a dificuldade, mas ela não deixa de ser difícil, né? A gente vai se acostumando a lidar com isso e vai enfrentando e vai conquistando. Quando a gente conquista, eu acredito que tem uma representatividade imensa, justamente por enfrentar diariamente esses pequenos eventos machistas que passam muitas vezes despercebidos. E, Diana, tinham outras mulheres contigo naquele momento no conselho? Tinham mais, acho que 3. Acho que nós éramos 4 quando eu entrei. 4 em 350 conselheiros, mais ou menos, fora os vitalícios, exatamente. Né, que são não é vitalício, os 30 anos, tem outro, mas é por aí. É uma Benemérito, então é 1%. Tô bem de matemática? Hoje eu acho... Hoje não, né? Hoje deve ter melhorado um pouquinho. Mas continua sendo uma porção muito menor, né? Mas, de qualquer maneira, deu uma evoluída nisso. Diana, nessa tua trajetória dentro do Conselho, eu imagino que, aos poucos, a tua presença, a tua participação na vida ali no dia a dia do clube, do movimento, de vocês também, mas especialmente no Conselho, tu fosse sendo notada. O passo seguinte foi tu entrares como integrante da chapa à presidência, como segunda vice-presidente, ou teve algum outro degrau, digamos assim, hierárquico? Tu cumpriu alguma outra função dentro do organograma do clube antes da candidatura? Sim, eu fui integrante da comissão de obras do Conselho. Porque daí o que aconteceu? A minha formação em arquitetura, né? Eu sou arquiteta, e quando a gente entrou dentro do Conselho, cada um se direcionou para as áreas que tinha mais afinidade ou mais propriedade para conseguir dar uma colaboração. E existia naquele momento o projeto Gigante para Sempre, em plena fase de confecção, e já tinha até o anúncio do Beira-Rio como candidatura à sede da Copa do Mundo. E eu me aproximei, então, desse projeto, porque é onde eu achei que eu poderia colaborar. Em 2009, eu fui chamada para a Comissão de Obras do Conselho. E no momento que eu entrei na Comissão de Obras do Conselho, minha primeira iniciativa foi estudar o projeto. Eu queria entender o que era o projeto de reforma. Tinha um debate muito forte sobre reformar ou fazer um novo. E na minha profissão de arquitetura e urbanismo, a gente sempre pensa muito bem antes de demolir um prédio inteiro de grande magnitude para fazer um novo, porque essa é uma mobilização que ela é muito forte, ela precisa ser muito bem justificada. Então eu tinha um olhar diferente com relação ao projeto. O meu olhar ele era muito mais voltado para a existência do projeto, ou seja, boa parte dos meus colegas e boa parte do Conselho Deliberativo discutia o modelo de negócio da reforma
como um fim, e para mim era um meio. Para mim o fim era fazer a reforma, o fim era o novo Beira-Rio, e o modelo de negócio é um instrumento, é um meio. E com esse olhar diferente, muito em função da minha formação, eu acabei construindo um conhecimento com relação ao projeto. E aí, quando houve a troca de gestão em 2011, que veio o primeiro mandato do presidente Giovanni Luigi, e teve aquela rusga entre o Giovanni e a turma do Vitório, houve uma lacuna de conhecimento do projeto. E nesse momento, a pessoa que estava à disposição ali, que tinha esse conhecimento, que podia dar uma contribuição importante dentro do novo modelo de negócio, acabou sendo eu. E aí surgiu a oportunidade e eu abracei. Perfeito. Diana, foi muito, digamos assim, complicado se mover ali naquele momento em que estava para ser definido, né? Não, vai ser... Vamos fazer a reforma do Beira-Rio, vai ter o apoio da Andrade Gutierrez e tal. Tava muito difícil para ti transitar, ou esse teu movimento inicial de estudar, digamos assim, todas as minúcias, meio que foi te cacifando junto ao pessoal? Não, tem que falar com a Diana isso aqui, porque a Diana é que está mais por dentro. Foi um pouco isso mesmo. O pessoal não tinha muito conhecimento. Eu acabei me responsabilizando por um anexo do contrato que foi fundamental, muito importante, que foi confeccionado através da equipe do Departamento de Patrimônio do clube, junto com as assessorias contratadas, que é o memorial descritivo da obra. Certo. Esse foi o documento guia de toda a execução física do novo Beira-Rio. E eu tive intensa participação na confecção desse documento. Então, à medida que esse modelo de parceria estratégica foi se solidificando, eu fui tendo realmente uma participação importante, porque eu era a pessoa que tinha essa contribuição para dar. Os demais integrantes da Comissão de Obras do Executivo, que foi formada já no início do segundo mandato do Giovanni, pouco antes, perdão, do segundo mandato do Giovanni. O restante da Comissão de Obras, muito embora fosse formada por profissionais até muito bem-sucedidos da área da construção civil, eles não tinham o conhecimento do projeto que eu tinha. Então, isso de verdade acabou me colocando numa posição de relevância dentro desse modelo de parceria estratégica. Tá certo. Diana, nós vamos ter que fazer mais uma paradinha, né? Os nossos próximos blocos já estamos retornando para continuar essa conversa, e aí vamos falar sobre a obra em si. Isso que ficou pro resto da vida, né, dos colorados, né, que é esse novo Beira-Rio que nos orgulha tanto. E depois, né, aquela pisada no tomate com essa mulher que nós estamos conversando hoje. Exatamente, tá? Já voltamos. Clube FTA. Hora de falar de trago. Meus amigos e amigas do Clube FTA, hoje a gente vem com uma notícia muito interessante. Para vocês que estão aí, digamos, mergulhando e descobrindo junto conosco os segredos das cervejas artesanais, a gente traz a notícia de que nós temos o primeiro estilo brasileiro de cervejas que passa a constar oficialmente do BJCP. Vou explicar para vocês, é uma sigla que em inglês significa Beer Judge Certification Program, ou seja, esse BJCP, ele é uma espécie, ele é ao mesmo tempo, ele é um guia das cervejas artesanais que existem mundo afora, e ao mesmo tempo ele funciona como um padronizador das avaliações nos concursos internacionais. Então, a partir do momento em que esse estilo de cerveja sobre o qual nós vamos falar agora entrou no BJCP oficialmente, ele já estava informalmente, a nossa cerveja pode ser avaliada em concursos internacionais, inclusive, meus amigos, seja esse concurso realizado no Brasil ou fora do Brasil, aonde for. E quem vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre esse assunto é o Carlos Bresciani, que é diretor da Escola Superior de Cerveja e Malte, que fica em Blumenau. Tudo bem, Carlos? Prazer te receber no nosso programa. Prazer é meu, Ricardo. Obrigado pelo convite e sempre é um prazer e uma honra poder falar sobre cerveja aí com a galera, né? Explica pra gente bem rapidinho, Carlos, não querendo ser indelicado contigo,
como é que funciona a Escola Superior de Cerveja e Malte? Ela é uma espécie de faculdade para quem quer virar mestre cervejeiro e dominar essas tecnologias todas? Na verdade, ela é uma faculdade, né? É uma faculdade mesmo, não é uma espécie, é uma faculdade. É uma faculdade, nós temos curso de graduação, nós temos a nossa engenharia de produção cervejeira, nós temos curso de pós-graduação, inclusive no Rio Grande do Sul agora, em maio começa uma turma em Caxias do Sul. Nós temos o curso técnico mestre cervejeiro aí com a sua 11ª edição e mais vários outros cursos livres, mas somos uma faculdade credenciada junto ao Ministério da Educação de fato. O nosso foco é o estudo de cerveja. Então, Carlos, para quem achava, digamos assim, eventualmente alguns dos nossos ouvintes, que não são, na sua maior parte, não são especialistas, mas para quem achava que fazer cerveja é um negócio barbadinha, simples, não, né? A cerveja é uma técnica, tem todo um conhecimento sofisticado que exige formação adequada para entregar um produto de alta qualidade. Confere? É isso, na verdade, fazer uma boa cerveja em casa é possível com algum conhecimento e equipamentos razoavelmente simples. Fazer em escala industrial, de forma produtiva, com padrão de qualidade, com repetibilidade, sempre entregando o mesmo produto final, aí já é uma arte muito mais complexa e requer mais estudo e tecnologia, né? Tem questões de cuidados com a qualidade do produto, né, da sanidade e tudo mais, não sei se o termo exato é esse, né, tudo tem que ter uma asepsia, um cuidado para não haver problemas aí de ingredientes que não fazem parte do produto, é isso, né? Tem muito problema de contaminação, na verdade, a cerveja é um alimento, então tem toda uma questão de segurança alimentar por trás disso, e tem que ter um cuidado ali com a parte toda microbiológica e físico-química muito grande para vender. Então, fazer em casa é muito mais tranquilo, e o pessoal normalmente começa assim e depois vai se profissionalizando, vai estudando mais a fundo e a partir daí viram empresas de fato que vendem cerveja. É outra resposta, né? Aí é outro nível, né? É outro degrau, digamos assim, na escala das cervejas artesanais. Muito bem, Carlos, eu estava aqui dando uma revisada nessa notícia sobre a Catarina Sauer. Para quem está nos ouvindo, esse Catarina é com TH, né? Então, não é o nosso Catarina aqui, usual no português. E eu, assim, gostaria que tu explicasse para o pessoal, porque tem toda uma sutileza para que se defina um estilo, né? Na verdade, a Catarina Sauer, ela tem alguma coisa da Berliner, né? E ela tem um pouquinho das belgas, mas aí são detalhes e circunstâncias que vão caracterizar e dar objetivamente a personalidade a um estilo e uma digamos assim, uma descrição ou uma formulação que ao mesmo tempo identifica aquele estilo e permite que se use a criatividade, né? Por exemplo, podem se usar diferentes frutas, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante, mas queria que tu desse uma noção para o pessoal, assim, olha, quais são assim os pequenos detalhes, eu sei que é um tema muito complexo para a gente falar aqui em 10 minutos, mas dá uma noção para o pessoal assim, de quais são esses aspectos que fazem enquadrar uma bebida num ou no outro estilo, acidez, a questão da espuma ou do uso de maior ou menor quantidade de lúpulo, etc. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender, o conceito de estilo da cerveja é algo único, né? Ele tem que ser diferente dos outros estilos que já existem, e ele tem que ser abraçado tanto pelos cervejeiros caseiros que produzem a cerveja, quanto pelo mercado cervejeiro local e mundial, né? É uma espécie de um pacto, digamos assim? Oi? É uma espécie de um pacto, digamos, olha, vamos fazer assim, a Catarina Sauer é assim, é isso? Mais ou menos isso? Exatamente isso. Então, assim que ela foi criada, né, na verdade, no primeiro momento foram 2 professores da escola aqui nas suas cervejarias, não dentro da escola,
e resolveram criar uma cerveja mais disputada, mais refrescante, que tivesse a ver um pouco com a personalidade brasileira, né? A história da tropical,idade, da refrescância, ligada ao clima e tal. E usaram como base uma Berliner Weiss, né? Uma cerveja alemã, tradicional, e colocaram um pouco mais de brasilidade nela, né? E a partir daí eles criaram uma cerveja, mas a ideia não era criar um estilo, eles batizaram o nome da cerveja com Catarina Sour, fizeram, comercializaram, levaram para os encontros cervejeiros caseiros, e a partir daí as pessoas abraçaram aquilo e começaram a reproduzir, tanto as cervejarias pequenas, quanto os próprios cervejeiros caseiros que gostaram da ideia. E o que a Catarina Sour traz de espetacular, que a gente pode conversar depois, é a possibilidade de uso de frutas, né? E o Brasil é um dos países, não é o mais rico em diversidade, né? Então, isso cria um monte de cervejas extremamente regionais. A gente pode, até inclusive nesse texto que eu li aqui nessa reportagem, tem uma declaração tua, lembrando, por exemplo, que se pode usar, entre outras, cupuaçu, seriguela, uvas mesmo, frutas vermelhas, enfim. A gente pode traçar algum paralelo, assim, com as belgas, nesse sentido? O brasileiro e os belgas, que foram muito criativos, inovadores. Eu, quando estive na Bélgica, por exemplo, há muitos anos atrás, não sabia absolutamente nada sobre esse tema, tá? Eu fui lá fazer uma viagem pelo Caderno Viagem, da 0 Hora, e tomei uma cerveja à base de framboesa, o que na época me surpreendeu muito, mas eu estava totalmente desinformado. Dá para traçar de alguma maneira um paralelo entre Brasil e Bélgica nesse aspecto da criatividade e do uso de frutas? Quanto à criatividade, sem dúvida, porque a escola belga é a escola mais antiga, né? A americana também hoje usa bastante, mas historicamente a belga é a mais criativa de todas as escolas cervejeiras. Os alemães são muito tradicionais, né? Os ingleses também, os belgas é que davam essa pitada de ousadia e criatividade. Hoje os americanos também o fazem. A gente fala de fruta, especificamente, não dá para fazer um paralelo, porque eles basicamente têm meia dúzia de frutas que eles podem usar, né? Nesse aspecto. Então nós estamos aí privilegiados, temos muito mais diversidade. Extremamente privilegiados. A gente está fazendo no Rio Grande do Sul uma cerveja com butiá e a gente pode fazer no Pará uma cerveja com cupuaçu, e vão pegar resultados completamente diferentes, lembrando as frutas que foram utilizadas na sua receita. Então, essa possibilidade de diversidade, inclusive, é internacional, né? No Paraguai, você pode fazer com outras frutas. Você pode fazer uma cerveja no leste asiático, serão outras frutas. Então, você pode ter Catarina Sour com sabores completamente diferentes do mundo inteiro, com toques regionais também, o que eu acho extremamente rico, né? Perfeito. Bom, me parece assim que a gente deu um contexto de que essa é uma notícia muito relevante para nós brasileiros, né? E quem sabe, eu não sei, aí... Carlos, dá uma ideia para o pessoal. Quantos estilos de cerveja aproximadamente, ou não sei se tu tens a informação exata, estão no BJCP, o Beer Judge Certification Program? Na verdade, existem estilos e subestilos, mas se você pegar em guias de estilo mais utilizados, a gente está falando aí de 70 a 120 estilos de cerveja. Que coisa fantástica, né? Tem um estilo brasileiro dentro disso pela primeira vez, é extremamente interessante. E também, no caso específico da Catarina, a gente entende que é uma forma muito boa de promover a cerveja brasileira com brasilidade. Porque quando a gente fala de cerveja, a maior parte das pessoas sempre imagina os mesmos estilos, né? Durante o passado inteiro, basicamente, a gente bebeu lagers claras, né? Sim. E os estilos derivados das lagers claras, as light lagers, as standard lagers, as pilsen, que a gente fala antigamente e tal. E a partir do momento que você cria uma cerveja que ela é ácida, que ela é frutada, que ela tem outra pegada, você já começa a mostrar para as pessoas que a diversidade de sabores possíveis é muito maior. Eu acho que isso é extremamente enriquecedor. Tu dirias que para quem não desculpa te interromper, tu dirias assim que a Catarina Sour
Tu concordas com a afirmação de que ela pode ser uma boa porta de entrada para quem está mais acostumado com essas industrializadas, mesmo as que são puro malte, mas que está consumindo as cervejas mais populares? Tu concordas que a Catarina Tauer pode ser uma boa porta de entrada para esse universo fantástico das artesanais aí, que é um mundo, né? Não termina, a gente está sempre... Tu falaste em torno de 100 estilos e ainda tem cada estilo a personalidade de cada mestre cervejeiro, de cada indústria, enfim, de cada mesmo cervejeiro caseiro, né? Tu consideras ela uma boa sugestão para quem ainda não entrou nesse mundo aí incrível? Eu acho uma sugestão espetacular desde a pessoa que está provando está de cabeça aberta, né? Porque se ela vier pensando que cerveja é aquilo que ela bebeu a vida inteira, ela vai ter um choque. Claro, porque claro. É uma cerveja muito diferente. Ela basicamente só tem amargor, tem uma nota de fruta muito alta, é extremamente ácida, é mais interessante. Então, assim, se a pessoa for de cabeça aberta, é uma cerveja muito boa de entrada também para o pessoal que está acostumado com cerveja industrializada. Também funciona muito bem como uma porta de entrada para as pessoas que, por natureza, dizem que não gostam de cerveja, só conhecendo as cervejas normais do dia a dia das grandes corporações, né? Interessante. Entendi que, na verdade, tem o cara que gosta de cerveja, é um bebedor, e esse tem que estar preparado, porque é diferente, tem que estar disponível, como tu colocaste. Aqueles que não são tão apreciadores dessas nossas tradicionais lagers e mesmo as pilsens mais industrializadas, de maior volume, pode ser uma interessante experiência para degustar alguma coisa distinta. É isso, né? Muito legal. Ô Carlos, eu queria te agradecer muitíssimo pela tua gentileza de nos atender. Eu sei que tu estiveste no Rio Grande do Sul por esses dias. E tem a ver com essa... a tua vinda aqui tem a ver com essas atividades que começam aí ainda no primeiro semestre aqui de formação, é isso? Isso, a gente esteve ali na frente da UFS, fazer um seminário técnico, a gente está conversando com o pessoal de Caxias ali, porque a gente tem o início da turma em Caxias do Sul ali de pós-graduação agora dia 7 de maio. Então, seu convite para quem quiser entrar na página da escola ali, cervejaemalte.com.br, ou nas nossas redes sociais, né, o @cervejaemalte, e ali a gente tem as informações sobre os cursos em geral e sobre o curso específico que vai acontecer no Rio Grande do Sul, começando agora em maio e concluindo em novembro. Espetacular. Carlos, muita gentileza da tua parte nos atender, foi uma conversa excelente. Muito obrigado a vocês pelo convite, uma honra estar participando e estamos à inteira disposição aí, porque disseminar a cultura cervejeira é uma das melhores coisas que a gente pode fazer aqui na vida. Muito bom. Eu vou devolver a bola para o nosso âncora, Jorge Soruco. E agora, Soruco, nós temos que ir buscar aí aqui em Porto Alegre. Vamos procurar no mercado as Catarina Sours aí para a gente depois trazer um depoimento para os nossos ouvintes. O que a gente achou dessa cerveja ácida, refrescante e leve que agora está oficialmente no BJCP. Vai com tudo, Soruco, que eu já estou com sede. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Retornando para o terceiro bloco dessa conversa com a Diana, aí vamos falar do Beira Rio, do Gigante, da reforma do Gigante para sempre. Na abertura eu já faço uma pergunta, Diana. Tu acha que essa qualificação que se fez no estádio para a Copa do Mundo, isso ajudou a trazer as mulheres mais para o estádio? Com certeza. Todos os critérios de segurança, de hospitalidade, capacidade de proteção física da pessoa, isso teve uma evolução, assim, foi um salto. Tanto que no orçamento da reforma do Beira-Rio, a parte de instalações que contém boa parte desses itens que eu mencionei, chegou a 50 milhões de reais. Então, teve uma participação bastante relevante o fato de o estádio se tornar atrativo, se tornar acolhedor para quem não fosse um machoxô, digamos, né? Para quem não tivesse um comportamento medieval
como era antes da reforma. Foi bem importante, sim. Tu sabe que, agregando aqui uma informação, eu sou deficiente, né? E eu sempre fui a estádio, desde que vim morar em Porto Alegre. Muito louco, né? Eu uso 2 bengalas e tal, mas a partir da reforma do Beira-Rio, a coisa mudou de categoria também para as pessoas com deficiência, né? E, inclusive, agora que eu estou entrando numa fase mais complicada ainda da polio, que é a tal da síndrome pós-polio, em que eu provavelmente vou ter que usar cadeira de roda. Então eu já sei que lá no Beira-Rio é tranquilíssimo, porque toda a estrutura de acessibilidade, as rampas e a própria estrutura de pessoal é muito eficiente. Então são muitos agregados de valor que o estádio revitalizado trouxe para a torcida, ainda que eventualmente algumas pessoas reclamem de uma certa elitização, né, Diana? Sim, mas esse manifesto da elitização... Bom, primeiro vamos falar da acessibilidade. O que eu acho, Ricardo, que foi fundamental no pós-reforma é bastante... que é relevante, que é fundamental mesmo. São as rotas de evacuação do estádio. Porque anterior à reforma, numa situação de sinistro, uma pessoa com dificuldade de locomoção passaria maus bocados para conseguir evacuar do estádio. E essa é uma grande conquista, né? Com relação ao que se chama de elitização, eu acho uma colocação assim injusta, de certa forma, porque, primeiro, a esmagadora maioria dos frequentadores do Beira-Rio pré-reforma são os mesmos do pós-reforma. O Beira-Rio, ele é um estádio para os sócios e sócias há bastante tempo, desde a campanha de 2005 houve essa transformação, né? E um clube que pretende se colocar como numa situação de competitividade, de almejar títulos, há muito tempo no futebol brasileiro, precisa desse recurso do sócio ou da bilheteria. Não é suficiente, especialmente clubes que não estão dentro do eixo Rio-São Paulo, né? A gente não tem a mesma receita de televisionamento, a gente não consegue as mesmas cifras de patrocínio. Então, esses clubes dependem muito da participação popular e a maneira é essa, é com a mensalidade de sócio, é com a bilheteria. E também, assim, essa colocação de que houve uma elitização no pós-reforma, ela não compreende muito a experiência do torcedor que ela acontece no momento que a pessoa sai de casa para ir para o estádio. Então, quando tu tem que olhar o que a pessoa está gastando, qual é o ticket médio, o gasto da pessoa toda vez que ela vai a um jogo de futebol, tu precisa entender o que ela gasta, inclusive, para chegar até lá. Né? É evidente. E aí a gente chega numa comparação com estádios na Europa, onde a pessoa senta dentro de um trem e em 30 minutos está na porta do estádio e vai tomando uma cerveja, né? E essa situação é completamente diferente de uma pessoa no Rio Grande do Sul que sai, sei lá, de Rio Grande e vai pagar, sei lá eu quanto tá o pedágio para ir, vai levar 4 horas, ele vai de carro, vai gastar de gasolina, vai pagar um monte de pedágio, ele vai pagar um monte de estacionamento, ele vai chegar em casa muito tarde. E entende? Essa pessoa, ele não vai frequentar ele não vai ter a mesma frequência dentro do estádio que tem uma pessoa na Europa, por exemplo, que pode chegar no estádio com muito mais facilidade e com valores mais baixos para conseguir participar da vida do seu time, né? E eu acho que também ela desqualifica, isso da elitização desqualifica um pouco a coragem e o empreendedorismo dos times, dos clubes, dos proprietários de estádios, porque é um business difícil de rodar. Não tem nenhuma comparação com a rentabilidade do mercado imobiliário, o modelo de negócio para um estádio de futebol. É muita área, é muito investimento e construção, e tu não tem o mesmo retorno, e o retorno imediato que tem um investimento imobiliário. Então é muito difícil tu trazer, inclusive, investidores. Portanto, o investimento, o movimento que foi feito pelos clubes para se oportunizar da ocasião da Copa do Mundo, ele foi de extrema coragem. E para corrigir deficiências que elas vão muito além da imagem, da cobertura, da imagem das cadeiras, elas estão muito mais relacionadas a tratar o torcedor com o respeito que merece. Não volta e meia eu vejo a foto do Maracanã, essa foto do Maracanã ela aparece na internet para mim assim, em muitos canais,
com uma mensagem de saudosismo, que aquela foto do Maracanã era o momento em que pobre podia ir ao estádio. Aquela foto, ela me dá agonia, porque eu vejo uma foto do Maracanã entupido de gente, lotado. Para mim parece uma boiada espremida. E eu fico pensando que se acontecesse um sinistro numa ocasião dessas, quanta gente ia morrer pisoteada. Então eu acho uma colocação injusta. Muito embora eu entenda que a nossa capacidade de investimento ela é muito difícil. E é claro que aquela torcedora com menor quantidade de recursos, ele acaba se afastando. Mas o que o clube pode fazer num cenário desses, né? É uma questão da viabilidade como instituição, né? Não conforto não pode ser sinônimo de elitização, né? O conforto tem que ser para a pessoa que tem dinheiro como para a pessoa simples, né? Exatamente. E o movimento dos clubes foi nesse sentido. No caso do Inter, inclusive, o Inter cedeu a exploração a alguns ativos, sendo que a maioria desses ativos sequer existiam no antigo Beira-Rio, ou seja, a parceira construiu novos ativos para explorar e conseguiu manter o seu relacionamento com o sócio. Então, o modelo do Beira-Rio ainda é super equilibrado e tenta, de verdade, atrair a sua nação colorada para o estádio. Mas é preciso entender que isso é um cobertor curto. Tu tapa a cabeça e tapa os pés. E o clube está fazendo o máximo que pode, né? Ô, Diana, voltando um pouquinho para o teu chão mais, assim, profissional, a coisa mais da obra, da toda a reforma, como é que foi? Isso deve ter sido não sei, tu conseguia dormir, hein? Provavelmente tu não dormia, tu chegava em casa e morria na cama e no outro dia alguém ia lá e te ressuscitava, porque eu imagino que o estresse, o cansaço, lidar com não sei quantas pessoas deve ter sido qualquer coisa, né? Aproveito e já faço uma junta aqui. Tu achas que teriam terminado a obra se fosse com recursos próprios? Jamais teriam conseguido. O fluxo financeiro de uma obra dessa dimensão, ele não teria como comportar num modelo de recursos próprios, porque o clube não tinha a quantidade de recurso necessária em caixa, né? E ainda assim houve um movimento do clube de conseguir, em algumas instituições financeiras, viabilizar, né, o recurso diretamente pelo clube, mas nenhuma instituição fiduciária dá o recurso diretamente para o clube, porque é difícil tu tomar um estádio, né? Quando tu coloca o recurso diretamente no empreendimento, onde tu tem condições de tomar o empreendimento de volta, na ausência do pagamento, é mais fácil. Eu quero que você me apresente qual é o banco que vai conseguir tomar um estádio no clube. Sim, revender o estádio depois, para quem? Como é que é? Para quem? Quer tomar o estádio para vender, fazer o quê? Quem é que vai comprar um estádio, né? Não é um imóvel no sentido ortodoxo do termo, né? É outra coisa, né? É outra coisa. E no modelo dos recursos próprios ainda tinha uma deficiência orçamentária, porque aquele orçamento que apresentava, se não me engano, 150 milhões de reais e o final, o custo total da obra foi só no estádio 270 milhões, não considerava os assentos, não considerava solicitações provenientes da FIFA com relação justamente à parte de comunicação, instalações e tecnologia, que, como eu disse para vocês, chegou ao montante de 50 milhões. Então, não considerava que a cobertura seria feita de maneira autoportante. Ela tinha o modelo de construção da cobertura era por cimbramento, então isso tomaria muito mais tempo para ser feito, ou seja, ela seria montada inteiramente em loco, no próprio canteiro de obras, no próprio estádio. Isso inviabilizaria outras frentes, então levaria mais tempo. E o fluxo de caixa de uma obra precisava ser feita num ritmo super acelerado. Então, tu tem que ter muito dinheiro em caixa para conseguir fazer dentro desse modelo. Então, o modelo de parceria estratégica foi fundamental para que ela pudesse ser executada com qualidade e em tempo. Disso eu não tenho dúvida. Diana, eu estava pensando aqui que o cidadão que estava ponteando isso, o senhor Vitório Pífero, não conseguiu fazer o estrago naquele momento, mas foi fazer alguns anos depois, né? Parece que ficou... Vocês não me deixaram fazer com recursos próprios para terminar, para a coisa ficar parada no meio e eu conseguir quebrar esse clube? Me aguardem que eu vou voltar e eu quebro logo ali adiante. E ele quebrou.
Mas, Diana, olha só. Mas pelo menos o estádio estava pronto, né, Ricardo? Exatamente, E aqui, claro. ao fim e ao cabo, ainda preciso fazer uma manifestação. Quando a gente tenta afastar um pouco a escala de observação de como as coisas acontecem, ainda vou dizer, essa minha manifestação ela vai ser, quem sabe, um pouco polêmica, mas foi importante ele ter chamado essa hipótese dos recursos próprios, porque isso fez com que o orçamento no modelo de parceria estratégica não se afastasse tanto. Então, a gente acabou tendo algum poder de barganha para fechar o modelo em parceria estratégica, porque existia, bem ou mal, ainda que incompleto ou deficiente, um orçamento que considerava por recursos próprios. Então, para alguma coisa serviu aquela loucura toda do Vitória. Bem apanhado. Mesmo que fosse quase um sonho de uma noite de verão, né? Mas tinha aquilo ali como um plano B, entre aspas, né? Exatamente. Olha só, Diana, nós estamos chegando ao final do terceiro bloco. Nós temos um formato de programa que vai para a Coletiva Netting, que é mais compacto, e nós temos o programa full disponível para os nossos ouvintes no Spotify. Então a gente vai se despedir agora dos nossos ouvintes da Coletiva, te fazendo um breve agradecimento. Depois a gente faz um agradecimento mais formal no final da nossa entrevista. E eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez aqui aos nossos apoiadores, que são os Vinhedos Entre Rios, que nos fornecem gentilmente o espumante Sopra Santé para a gente brindar com os nossos convidados. Nós estamos te esperando, Diana, pessoalmente aqui no Estúdio Gaia para fazer esse brinde. E eu queria dizer para os nossos ouvintes, quem tiver interesse em adquirir não só os espumantes Sopra, como também os vinhos, o WhatsApp 54996294712, 996294712, ou pelo e-mail sopra@varaskin, esse Varaskin é com SCH, varaskinagro, tudo junto, varaskinagro.com.br. Futebol, trago e assados. Clube FTA. Estamos de volta para o último bloco dessa conversa com a Diana Oliveira, ex-vice-presidente eleita do Internacional, responsável pelas obras do gigante da Beira Rio. O Bueno queria fazer uma pergunta, vamos ver. Na verdade, a Diana acabou não falando muito da loucurada que foi, né, da coisa de não dormir e tal, do envolvimento, então queria que ela falasse um pouquinho sobre essa rotina, como é que foi essa loucura toda, e depois aí queria fazer uma pergunta... final. Uma pergunta que talvez ela não vá querer falar, mas eu a farei. Então conta pra gente da loucura da obra propriamente dita, Diana. Foi completamente alucinante, gente, foi muito, muito mais do que eu podia imaginar, e realmente foi 7 dias por semana, 24 horas por dia. E eu lembro que quando eu saí do clube no início de 2015, a minha alegria era ficar longe do telefone. Eu não podia ouvir, eu não podia botar o meu telefone no ouvido, porque ele não parava de tocar o dia inteiro, assim, foi completamente surreal a quantidade de compromissos e o tamanho da responsabilidade e a quantidade de compromissos, assim. Eu até hoje não sei como é que a gente conseguiu, parece uma coisa meio de maluco, assim, só não tendo mesmo toda a noção do que seria para se dispor a cumprir um papel desses, assim, porque é alucinante. Sim, muito embora eu agradeça os aprendizados, porque foram muitos aprendizados. Eu aprendi tudo sobre gestão de um clube de futebol, tudo sobre a execução de uma obra de grande porte, e serei eternamente grata a essa oportunidade. Mas tem um preço, foi alto. Paguei, pelo menos. Porque não é para quem não é da área, não era só o dia entregou, inaugurou o estádio e terminou o serviço. Não era, né? Tinha todos os entregáveis depois, todo um pós-obra, né? Exatamente. Tinha nós fizemos 90 vistorias. Nós segmentamos as vistorias de entrega para que a gente conseguisse olhar com todo o afinco e a atenção que demanda a entrega de um projeto dessa monta.
e foram mais de 9 mil itens vistoriados, então foi bem tenso, assim, sendo que a época da execução, e teve um momento ali do primeiro ano que foi muito difícil, porque o primeiro ano eu convivi o ano inteiro, pelo menos assim, o ano da negociação do contrato, que foi todo o ano, que foi em 2011, e aí o ano de 2012 foram 2 anos muito difíceis, porque dentro do nosso universo Grenal era todo dia uma colocação que elevava a obra da Arena, porque era um projeto novo, e desqualificava a obra do Beira-Rio. E nós enfrentamos também essa desconfiança pública e generalizada. Então foram anos de muita luta mesmo, de verdade. Diana, deixa eu te fazer uma pergunta de quem é um contador de histórias nato, tá? Eu tenho como missão contar histórias. Tu achas que essa história foi bem contada? Tem algum documento? Eu não me lembro, mas em algum lugar, algum tipo de mídia que o clube tenha feito, que eu me lembro era o pessoal como era aquele rapaz, tinha o gigante, não sei o que fazia uma documentação de fotos. Sim, mas era de fora, não era uma coisa oficial do clube. Era de imagens, né? Essa história não foi devidamente contada, né, Diana? E eu acho que está em tempo, né? É que nós, na época, né, Ricardo, a gente não tinha como se ocupar ainda de contar essa história, né? A gente nem me refiro a isso, óbvio, quer dizer, aí tu ia ficar 25 horas por dia, 8 dias por semana, né? E não temos. Ainda bem que não temos, né? Mas eu digo assim, não foi feita essa narrativa, não foi feita essa reconstrução, até em homenagem a todo mundo, para falar de todas essas questões, né? Inclusive, já vou lançar esse projeto aqui, o Soruco Clube FTA vai lançar esse projeto. Muito legal, adorei a iniciativa. Não foi contada a história, né? Não, que eu me lembre. Então ela será contada. Nós estamos chegando no limite do nosso programa e eu quero te fazer daí a pergunta capciosa. A maior decepção da tua vida foi não estares na linha de frente na cerimônia de entrega do Beira-Rio? Amigos e amigas do Clube FTA, aqui cabe uma pequena explicação para vocês. O nosso programa, como vocês sabem, a gente não esconde de maneira nenhuma, ele é gravado. E algumas horas depois que a gente terminou de gravar com a Diana, ela entrou em contato conosco e pediu que a resposta a essa minha pergunta não fosse ao ar, né? Na verdade, ela já tinha nos antecipado que preferiria não comentar esse assunto, e eu disse, olha, Diana, eu tenho que te fazer essa pergunta. Mas aí ela acabou falando algumas coisas, porque ela tem uma relação muito próxima comigo, com o Soruco, e depois ela disse, olha, eu gostaria que não fosse ao ar por uma razão. Eu considero esse assunto encerrado, eu não gostaria de reabrir o tema, para mim, passou, deu. Então, em resumo, pessoal, a Diana não quis falar sobre o episódio. Eu não poderia contrariá-la, né, Soruco? A gente conversou sobre isso, não teria como a gente expor a Diana para fazer um sensacionalismo, qualquer coisa que o valha. Mas nós estávamos próximos, nós acompanhamos os fatos. Então, o que nós queremos deixar muito claro aqui para os ouvintes do Clube FTA é de que o Internacional protagonizou um fiasco. Foi uma deselegância o que fizeram com a Diana, especialmente, mas com outras pessoas que estiveram envolvidas diretamente no todo o trabalho de 2 anos. Sim, acho que cabe dizer, não o Internacional, as pessoas que comandavam Isso, bem colocado. As pessoas que naquele momento estavam representando o Internacional, né? O presidente Giovanni Luigi e algumas outras pessoas, e eles perpetraram um fiasco, uma deselegância com uma pessoa de um comprometimento e de uma capacidade de trabalho e de uma doação para o Internacional que poucas vezes eu vi na minha vida. Mais do que isso, eles foram preconceituosos, eu não tenho nenhuma dúvida disso, Soruco.
né? A Diana é mulher, a Diana ocupou seu espaço, construiu a sua trajetória, como ela narrou aqui para os nossos ouvintes, e ela foi alvo de preconceito. Mais do que isso, meu querido amigo Soruco, eu tenho convicção que os nossos dirigentes da época foram burros, eles cometeram uma burrice, porque veja bem, a oportunidade que o Internacional perdeu de dizer para o mundo, olha só, gente, essa obra aqui deve muito a esta mulher, esta jovem, talentosa, dedicada e coloradíssima mulher. Então a gente elege, né, o sócio elegeu uma segunda vice-presidente, essa segunda vice-presidente, pela sua característica pessoal e pela sua formação profissional de arquiteta e urbanista, dominou o tema, ajudou o Internacional a se safar de N situações, fez, como ela contou aqui, mais de 90 vistorias, 9 mil itens. A guria se esfalfou. E aí, na hora H, ela não sai na foto. Olha, Soruco, eu vou te dizer o seguinte, essa história precisa ser resgatada. Nós aqui do FTA, vamos tratar de resgatar a história de todo o processo, né? Não apenas esse momento xarope envolvendo a Diana, que foi uma pisada na bola nos dirigentes na época, né? E eu sou capaz de te dizer o seguinte, meu amigo Soruco, possivelmente a gente teria a primeira mulher presidente do Internacional num curto prazo após a entrega das obras do Beira-Rio. E vou te dizer mais, eu tenho convicção que os rumos do Internacional não teriam desaguado aonde desaguaram. Se a Diana tivesse sido eleita presidente, quem sabe um dia ainda ela vai ser. Com toda certeza. O que a gente fez foi trazer um pouco da verdade dos fatos para o grande público através do nosso programa. E ela sabe que conosco ela sempre vai poder contar. E até os dirigentes, se quiserem, da época, quiserem um espaço para se manifestar, fiquem aberto para nos procurar. É fácil de localizar, o @clubefta, né? Não tem como... Nós somos pessoas conhecidas de muitos deles, inclusive, então não teria nenhum problema deles que, se quiserem colocar alguma coisa, fica o espaço à disposição. É isso aí. Agora a gente vai retomar o finalzinho da entrevista, em que a gente fechou o programa, a gente se despediu da Diana, e está feito aqui o nosso registro e, mais uma vez, a nossa homenagem a essa grande colorada. Olha, Diana, o Soruco quer fazer o fechamento, mas eu quero dizer que nós também somos mais tu. E queremos aqui te homenagear, render todo o nosso agradecimento, te dizer que, no que depender do Clube FTA, agora nós vamos abrir dentro da nossa holding uma unidade editorial, nós vamos fazer o devido reconhecimento ao teu trabalho e fazemos aqui nesses microfones com muita emoção, nesse que é o mês da mulher. Tu és uma grande colorada, estás fazendo muita falta para o nosso clube e vamos ter que trabalhar para que, quem sabe, tu retornes. Ou não é, Soruco? Não, com toda certeza. Foi uma pessoa que eu acabei conhecendo depois, né, quando a gente foi do mesmo grupo político, né, que ela veio para o Coração Colorado na época, né, que surpreendia a cada encontro, uma pessoa de temperamento forte, e por isso mesmo, e só porque ela tem um temperamento de botar a mão na massa, é que as coisas aconteceram, né? Então, muito do que a gente tem ali no Gigante se deve ao esforço individual dela. Com isso eu quero agradecer, né, a disponibilidade dela de conversar conosco aqui no Clube FTA, nesse dia que até hoje estamos gravando no dia 8, né, que é o Dia Internacional da Mulher. Hoje... Internacional da Mulher, né? Internacional da Mulher. E deixar o convite aberto para que numa próxima oportunidade, aí quem sabe até aqui ela venha em Porto Alegre e a gente marque e faça um novo bate-papo com ela. Então, antes da Diana se despedir, a Diana fica mais uma vez convidada a estar aqui conosco para fazer o nosso tradicional brinde com os convidados das Vinhedos Entre Rios, que é o nosso apoiador, que nos fornece gentilmente os espumantes Sopra Santé. Quem quiser adquirir, WhatsApp 54996294712 ou e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Diana, prazer falar contigo, até breve. Muito obrigado, Diana. Eu agradeço demais o convite. O Soruco sabe o quanto eu fiquei empolgada quando ele me mandou mensagem, o quanto eu aceitei na hora.
Eu, quando estiver em Porto Alegre, certamente entrarei em contato, e inclusive para a gente falar simplesmente de futebol, né? Porque não é necessário fazer um programa com a participação feminina falando da mulher no futebol. A gente pode simplesmente falar de futebol. E vou adorar fazer esse brinde. Nossa, me ofereceu espumante ainda. E é até covardia, né, Ricardo? Não, futebol, trago e assados. Aqui, até, ó, Diana, tem uma dica no programa 6 aí, se tu não tiver tido oportunidade, vai lá no programa 6, que tem uma dica de harmonização com carne suína. Beijo, querida. Até mais. Muito obrigado, Diana. Um beijo muito grande para vocês. Parabéns pela iniciativa. Espero encontrá-los em breve. Grande abraço. Tchau. Bem, amigos, este foi o Clube FTA em sua 7ª edição, onde conversamos com Diana Oliveira sobre as obras do Beira-Rio e as mulheres na gestão dos clubes de futebol. Até a próxima semana. Clube FTA, futebol, trago e assados. O mundo da bola com outro sabor. Você ouviu o Clube F... Transmissão não autorizada. Aí, mais um dia. Ai, tô cansado. Tá, hoje é dia do FTA. Have a nice ride. Pegar minha cervejinha, localzinha bem gelada. Diana Oliveira, aquela mulher que era pra ser a presidente do Inter. Ô, Suruco, gostei, Suruco, Diana Oliveira, não é? Não, o cara é muito Oliveira. Não, é Débora Oliveira ou Diana Oliveira? A maior vergonha que um clube, que um grupo, que um bando de gente já fez com essa mulher. Um bando de covarde, de vaidosos. Aqueles caras são os canalhas sim, porque são vaidosos, são machistas, são héteros brancos, bando de canalhas, de mauricinhos canalhas, são isso, vocês são canalhas, vocês são covardes fazer isso com uma mulher. Essa mulher tem que ser presidente do Inter, e eu vou, tem partido, então eu vou lançar ela agora. Cambada de covarde, machistinhas brancos. O FTA, Conselho Deliberativo, corrente política. Quer dizer que os clubes de futebol têm partidos? Ô, Soruquinho, agora eu sei, acho que tu é meio esquerdinha, hein? Ô, Clube FTA, ô, Ricardinho Bueno. Magic Moment. Rancho 141. Cara, isso é fino, hein, cara? Eu não tenho bala pra ir, mas eu sei que é fino. Yes, ô, Ricardinho, cara, assim, ó, meu velho. Cerveja lá de Blumenau, cara. Eu tomando a minha localzinha gelada aqui. Sério, meu? Sério que tu vai fazer isso comigo? Cara, aí não dá. Aí, Clube FTA, coisa de rico, meu. Eu não tenho grana pra acompanhar vocês assim, velho.